Fala, minha gente, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Pitaco Certo. E aqui trazemos as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes do dia deste domingo, dia 7 de janeiro de 2024, com placar exato e 2 ou 3 opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia. Pela Copa da Inglaterra, 32avos de final, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Huddersfield. A equipe do Manchester City, que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. Já a equipe do Huddersfield, nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 2,5 gols ou casa para vencer, com possível placar exato de 3-0. Ainda pela Copa da Inglaterra, 32avos de final, temos a equipe do Nottingham contra a equipe do Blackpool. A equipe do Nottingham, que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Blackpool, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, com um possível placar exato de 1-1. Ainda pela Copa da Inglaterra, 32avos de final, temos a equipe do West Ham contra a equipe do Bristol City. A equipe do West Ham, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Bristol City, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, com possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, ainda pela Copa da Inglaterra, 32avos de final, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Liverpool. A equipe do Arsenal, que nos últimos 5 jogos não vem muito bem, tem apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Liverpool, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 2,5 gols ou ambas as equipes marcam, com um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia, agora pela Copa do Rei, 16avos de final, temos a equipe do Eibar contra a equipe do Atlético de Bilbao. A equipe do Eibar, que nos últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Atlético de Bilbao, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. E para esse jogo vamos para a opção de menos de 3,5 gols ou ambas as equipes marcam, com um possível placar exato de 1-1. Ainda pela Copa do Rei, 16avos de final, temos a equipe do Málaga contra a equipe da Real Sociedade. A equipe do Málaga, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe da Real Sociedade, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória e 4 empates. E para esse jogo vamos para a opção de menos de 3,5 gols ou casa com empate, com um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, ainda pela Copa do Rei, 16avos de final, temos a equipe do Barbastro contra a equipe do Barcelona. A equipe do Barbastro, que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. Já a equipe do Barcelona, que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou fora, com possível placar exato de 2-0. Então vamos para o nosso oitavo pitaco do dia. Agora pela Itália, Série A, 19ª rodada, temos a equipe do Empoli contra a equipe do Milan. A equipe do Empoli, 19ª colocada no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Milan, 3ª colocada do campeonato, nos seus últimos jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou fora com empate, com possível placar exato de 1-1. Continuando pela Itália, Série A, 19ª rodada, temos a equipe da Salernitana contra a equipe da Juventus. A equipe da Salernitana, 20ª colocada do campeonato, nos últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Já a equipe da Juventus, 2ª colocada do campeonato,
nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 2 gols e meio ou fora, com um possível placar exato de 3-0. Então vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia. Agora pela Copa da França 32avos de final, temos a equipe do Lens contra a equipe do Mônaco. A equipe do Lens que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Mônaco nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 2 gols e meio ou ambas as equipes marcam, com um possível placar exato de 2-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!